Bem-vindo, está no ar mais uma vez o programa Escola Bíblica, junto com você, ao vivo a partir de agora, e cada semana a gente tem apresentado um tema diferente dentro de uma temporada, que é justamente a temporada que fala sobre a fé, o sentido da fé. A fé faz sentido para você? Você tem fé em algo, em alguém? Você é dirigido por fé? Ou você diz que é dirigido somente pela razão? Tudo isso nós temos trabalhado ao longo dessa temporada e hoje especificamente a gente vai falar sobre a cosmovisão cristã. A partir de quê? Qual é a base? Qual é o princípio que faz você enxergar tudo ao seu redor? É a Bíblia? São outras coisas? A partir de que você enxerga tudo o que acontece dentro de você, com a sua família, com o mundo, com a história, com o possível futuro também? Tudo isso a gente vai falar no programa de hoje e durante essa semana também. Estou te esperando aqui, convide seus amigos, um tema muito interessante no programa Escola Bíblica. Até já! Nós estudamos aqui no programa Escola Bíblica de uma maneira bem interativa a palavra de Deus. E você participa, você se envolve com a gente. Cada tema é uma oportunidade para você colocar o seu ponto de vista, tirar sua dúvida também, fazer o seu comentário. Como? Através das redes sociais. E hoje é um tema que a gente vai começar a trabalhar, não somente hoje, mas ao longo da semana também, que é a visão cristã acerca do mundo, acerca das coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é cosmovisão cristã hoje e trabalhando esses aspectos ao longo dessa semana também, tá bom? Eu quero lembrar que essa temporada é uma temporada que nós estamos mencionando muito sobre a questão da fé, a fé na cosmovisão cristã. E para isso eu quero oferecer, hoje eu quero começar já oferecendo durante a semana para você esse DVD que é o Sentido da Fé. É um DVD que foi produzido aqui pela Novo Tempo, é um DVD que é um presente para você que está chegando agora, para você que está começando a semana já estudando a Palavra de Deus. Para você que ainda não pediu, é a oportunidade de você entrar em contato com a gente e receber um presente muito, muito especial. Quanto custa? Não custa nada, tá? É um presente que a Novo Tempo está oferecendo para você e é um presente que você vai poder usar não somente para você, mas para os seus amigos, familiares, de repente sentar em casa aí, assistir, ou de repente você ter a oportunidade de colocar no seu computador ali com calma, tranquilidade e acompanhar todos os temas que nós estamos apresentando aqui nessa temporada, tá bom? Lembrando que hoje a gente vai falar sobre a cosmovisão cristã, para você que está chegando agora, e por isso eu quero desafiar você a interagir com a gente, tá bom? Tá chegando agora, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que é já uma pessoa mais experiente, você que é um jovem, você que gosta das redes sociais também, e o desafio é você interagir com a gente respondendo essa pergunta aqui. Não sei se você consegue enxergar aí na sua casa, mas nós postamos essa imagem aqui, tá vendo agora, na tela cheia, do seu lado esquerdo da tela, tá ali, ó. A sua visão de mundo é baseada em quê? Eu vou explicar essa pergunta. Isso aqui você está vendo e está no Stories do nosso Instagram, tá bom? Se você entrar no Instagram do programa Escola Bíblica, que você está vendo na tela ali, que é o Escola Bíblica NT, entra no seu celular, pega ele, acompanha, segue a gente no Instagram. Depois que você seguir, no Stories tem essa pergunta, a sua visão de mundo é baseada em quê? Então vou explicar para você, porque eu quero daqui a pouquinho mencionar algumas respostas aqui. Você tem a sua visão de mundo baseada na Bíblia, baseada no Alcorão, baseada nos escritos de Buda, baseada numa visão humanista, numa visão ateísta? Qual que é a sua base? Ou numa base que você, de repente, tem um pouco de cada visão e você faz a sua própria visão de mundo, tá? Responda para a gente em que é baseada a sua visão de mundo e eu quero muito que você participe com a gente aqui, tá bom? Antes da gente já apresentar para você o tema de hoje, começarmos já apresentando alguns textos, alguns argumentos aqui nessa aula, a gente vai orar como sempre a gente faz, porque nós vamos em alguns momentos abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus. Senhor, obrigado mais uma vez por essa semana.
é uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de conhecermos mais as Tuas verdades, os Teus ensinos. E nós queremos aprender mais, assimilar isso e praticarmos de uma maneira intensa na nossa vida. Esse é o desejo. E ainda que não haja esse desejo, nos dê forças para vivenciarmos esse desejo a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que uma visão cristã para a vida nem sempre é fácil, né? Muitas pessoas pintam, floreiam essa visão cristã como se fosse algo que você sempre vai receber vantagens por ser um cristão ou por ter uma visão cristã, mas nem sempre. Às vezes há rejeições, discordância dentro do lar, no trabalho, em outros lugares mais. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu só quero que você pense um pouquinho aí o quanto é importante você entender que nem sempre é fácil ser um cristão. Uma pergunta para a gente começar o programa de hoje aqui. Como é que você enxergava as coisas importantes da vida quando você era um adolescente? É a mesma visão que você tem das coisas hoje? Pode ser que eu esteja falando com um adolescente, né? Não sei, mas de repente eu estou falando com um adulto agora. A mesma visão que você tem do mundo e da vida, das prioridades, quando você tinha 15 anos, é a mesma hoje com 50 anos? Você percebeu alguma diferença nesse período de tempo? Você enxerga o mundo de maneira diferente? E quando você que é pai e mãe, quando você não era pai ou não era mãe, a sua visão era diferente do mundo agora que você é pai e você é mãe? Você já percebeu a diferença da maneira como você pensa em algumas questões e pensava tempos atrás? Ou a sua visão com relação à vida depois que você se tornou uma pessoa religiosa, se é que você se tornou uma pessoa religiosa? Essa maneira de enxergar a vida, seja na época da vida que for, ela é chamada de cosmovisão. Segundo o dicionário, para a gente explicar um pouco melhor aqui, cosmovisão significa a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, etc., a visão do mundo. Então, a cosmovisão é a visão que você tem acerca do mundo, a base que você tem para enxergar o mundo hoje. E muitas vezes a nossa cosmovisão muda, é natural, né? Se você hoje, com 70 anos, dá o mesmo valor para as coisas que você dava quando você tinha 10 anos, está errado. A gente tem que mudar um pouco. E é natural que a nossa cosmovisão do mundo mude, né? Então é disso que a gente vai falar ao longo dessa semana. Cosmovisão, vamos pontuar algumas informações, principalmente qual que é a visão cristã bíblica das coisas que acontecem no mundo. Desde o início, a Bíblia ela atingiu o ser humano de maneira bem abrangente. E isso se intensificou cada vez mais. Ela foi atingindo o ser humano, não nacionalidades, não culturas específicas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela começou a atingir o ser humano. E ela continua ainda agindo na vida do ser humano. Seja ele um chinês, seja ele um hindu, seja ele um brasileiro, seja ele um tailandês, a Bíblia ela continua ainda reformulando e refazendo o modo de pensar das pessoas. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, e aí é a palavra, todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É Paulo escrevendo assim que o Evangelho, que a Bíblia, que a mensagem de Cristo Jesus, ela altera a visão de mundo das pessoas. Esse versículo ele apresenta a mensagem cristã não somente como o potencialmente influenciador, né? Mas a palavra de Deus como um poder, não é apenas uma influência, mas é um poder que muda as pessoas, de qualquer cultura. Não importa qual seja, todas as pessoas que tiverem acesso à palavra de Deus, aí tem um ponto importante, né? Com o coração aberto. Se eu não tiver com o coração aberto, ela não vai me atingir. Ela vai bater e não vai entrar.
Tanto os judeus, diz o texto, né, que eram os principais autores da Bíblia, né, grande parte escrita por judeus, quanto os gregos, eles tinham a possibilidade de serem alcançados pelo poder da palavra, da Bíblia. E hoje também as pessoas têm o poder, têm a possibilidade de receber esse poder. Para que a palavra de Deus alcance o coração e a mente das pessoas, é preciso que essa cosmovisão, a visão do mundo delas, seja transformada. E o Evangelho muda a visão do mundo das pessoas. À medida que o Evangelho vai alcançando as pessoas, ele vai tocando o coração e elas começam a compreender o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida delas e elas começam a mudar. Eu não sei qual é a sua cosmovisão hoje. Nós perguntamos ali, não esqueça de entrar no Stories do Instagram. Qual que é a sua cosmovisão? É baseada em quê? Qual que é a base? Você tem que ter alguma base, alguma coisa tem que fazer com que você pense de determinada maneira. Eu não acredito em nada. Baseado em quê? Baseado que eu acho assim. Pronto, coloca lá, eu acho assim, pronto. Não concordo com Bíblia, não concordo. É a sua visão. E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos aqui de alguns homens e mulheres também, situações diversas que foram transformados. A visão de mundo deles mudou quando eles alcançaram um contato mais próximo com a palavra, com Deus. O primeiro exemplo é Adão e Eva, né? Neles foi o inverso. Quando eles estavam com Deus, eles tinham uma visão de mundo. Quando eles se distanciaram de Deus, a visão de mundo deles se tornou outra. Um exemplo aqui também é o exemplo de Jó. Jó 42, 5 e 6 diz assim, olha só, antes dele ter um contato com Deus de verdade, Jó disse assim, eu só te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de verdade. Então, uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você se relacionar com Deus. Então, a partir do momento em que Jó se relacionou com Deus, que ele teve aquele drama na vida dele, que você talvez conheça, a história de Jó na Bíblia, o sofredor Jó, a paciência de Jó, a visão de mundo dele mudou quando ele teve um contato pessoal com Deus. A gente vai até Eclesiastes também, né? Salomão, ele foi amadurecendo. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito depois do amadurecimento de Salomão. Salomão errou muito. Salomão, apesar de Deus ter dado sabedoria para ele, ele abusou disso, rejeitou, foi por caminhos equivocados, mas Deus foi moldando. E no final da trajetória dele, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse o seguinte, tudo é vaidade. A cosmovisão dele, a visão de mundo dele mudou, porque Deus tocou lá no íntimo do coração dele. Então, por que é importante a gente estudar esse tema aqui? Porque a partir disso, da base que você tem, que é que você vai enxergar o mundo. Eu vou dar um último exemplo, e a gente tem muito a falar sobre esse tema que é muito importante para nós em 2021. É um tema que tem a ver com a sociedade hoje, com a vida das pessoas hoje. Paulo, por exemplo, a conversão de Paulo, né? Se a gente lê Atos 8 ou Atos 9, a gente percebe que Paulo ele tinha uma visão de mundo. O cristianismo tem a ver com Cristo, um homem que simplesmente está rejeitando a mensagem de Deus para a terra, que está querendo acabar, é uma seita religiosa. A visão dele mudou quando ele teve um encontro com Jesus. Ele se tornou um cristão. Ele morria e morreria e morreu por Jesus, pelo cristianismo. A gente vai dar uma pausa agora. Na sequência, a gente volta falando sobre esse tema tão importante, a cosmovisão cristã, a sua visão de mundo e a minha a partir do cristianismo. A gente volta já. De volta com o programa Escola Bíblica. No intervalo a gente estava conversando aqui sobre cosmovisão, falando um pouquinho. Eu aproveitei e peguei um óculos aqui do José Nildo, que está aqui trabalhando na iluminação do estúdio, para mostrar para você. Consegue ver o óculos escuro? Hoje eu estou de preto aqui, né? Aqui você não consegue nem visualizar, mas eu estou com um óculos escuro na mão. Não sei se serve para mim, ó, tá diferente, nem coloquei, só para você ter uma referência aqui. Por que eu peguei esse óculos emprestado aqui com o pessoal? Porque a gente está falando sobre cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã tem a ver
com a forma como você enxerga o mundo a partir dos seus princípios e valores cristãos. Então, se você colocar um óculos desse, você vai enxergar o mundo de uma cor diferente do que é. Se você colocar um óculos azul, você vai enxergar tudo azulado. Se você colocar um óculos amarelo, tudo amarelado. Então, a partir daquilo que tem como referência a sua visão de mundo, é como você vai enxergar tudo ao seu redor, né? A partir do que você tem como base sólida. E para isso nós fizemos uma enquete aqui, obrigado José Nilton, tá? O óculos aqui no finalzinho eu devolvo para você, tranquilo, viu? E daí fizemos uma enquete para você perguntando o seguinte, perguntando qual é a base que você tem para acreditar naquilo que você crê no mundo de um modo geral. E algumas pessoas responderam aqui, a produção até me enviou aqui. Por exemplo, a Tereza Martins Pereira, ela diz assim, é a Bíblia, a minha referência para olhar o mundo é a Bíblia. A Marlene diz que é Cristo, que é Jesus. A Maria J. Neves diz assim, pastor, nem sei, pastor. Ela não sabe nem dizer qual que é a base, qual que é a referência que ela tem. A Marisete dizendo assim que em Deus, Deus é a referência para ela. Tem outras pessoas também aqui. A Dilma dizendo nos ensinos de Jesus. Eu estou tentando ler o nome a partir do Instagram, né? Que alguns Instagrams têm uns nomes diferentes aqui. Mas é isso, você tem a sua visão de mundo. E aqui no Escola Bíblica a gente apresenta todas as referências, todas as bases aqui na Bíblia, né? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Quero apresentar para você um texto aqui que diz o seguinte. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então você amadureceu, cresceu, Paulo dizendo que ele amadureceu, então ele não tinha a mesma visão, né? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. E ele dizendo assim, olha, eu amadureci, mas ainda assim eu não tenho uma visão completa de Deus, de Cristo Jesus. Eu vou ter. Assim como ele tem uma visão de mim que é completa, eu vou amadurecer na minha visão cada vez mais até que ele venha. Então a nossa cosmovisão, ela afeta diretamente esses aspectos de como a gente enxerga a vida. Algumas áreas da filosofia e da existência também, né? Exemplo, como é que você vai debater sobre Jesus com alguém que não acredita na Bíblia? Não adianta. Ah, porque Jesus é o Senhor. Cara, eu não acredito na Bíblia. Eu vou falar assim para você, olha, ó, rapaz, cara, sei lá, eu não acredito na Bíblia, você vai falar de Jesus, de milagre. Primeiro ele tem que acreditar na Bíblia. Senão não adianta, né, a gente discutir com alguém que tem outra base como referência, outro valor, outro princípio, outro pressuposto. Como é que a gente enxerga Deus? Ele existe? Ele não existe? Ele interfere no nosso cotidiano? Não interfere? Essas respostas vão depender da cosmovisão. A gente vai enxergar tudo isso a partir da nossa cosmovisão. E eu quero seguir um pouco à frente aqui para você. Vou passar a parte da metafísica e vamos seguir um pouquinho mais à frente. Eu queria que você acompanhasse comigo o seguinte. Você e eu, nós vamos crer ou não vamos crer no sobrenatural, no espiritual, dependendo de como nós enxergamos o mundo, de acordo com a visão que nós temos. Por exemplo, de acordo com o que você tem como base, você vai acreditar em temas políticos, você vai enxergar a questão de alguns temas que são polêmicos hoje, né? Ética, preconceito, homossexualidade, aborto. A visão que você vai ter sobre esses temas vai depender daquilo que dirige a sua vida. Por exemplo, existem várias crenças diferentes. Uma delas, você pode ser um cristão e a partir da sua cosmovisão, você vai enxergar o mundo a partir do cristianismo. Você pode ser um islâmico e enxergar o mundo a partir da visão islâmica. Você pode ser humanista também. Você pode ser não humanista, mas um marxista e vai enxergar o mundo dessa maneira. Um materialista, um ateísta, um panteísta ou do humanismo cósmico. E aí vai, a gente pode ampliar de várias maneiras, né? Então, a nossa visão do ser humano, que a gente estudou sobre antropologia semana passada, para quem acompanhou, quem quiser assistir também no YouTube, ela vai depender da nossa visão que a gente tem de mundo. Ela será direcionada pela visão que nós temos.
cada uma dessas visões vai fazer com que as pessoas julguem a vida de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo para você pensar comigo aqui. Imagine que alguém famoso morreu, muito famoso. O velório está sendo transmitido pela TV, em rede nacional, vários canais, a pessoa é muito famosa. O materialista vai assistir aquele velório e vai falar assim: acabou a vida dessa matéria, agora o material orgânico volta para a natureza, ponto. O ateísta vai dizer assim, ó, não há Deus, não há vida, é o fim para sempre, acabou tudo, não existe mais nada. O deísta, que é outra visão, ele vai dizer assim, olha, ele morreu por causa das leis naturais, Deus criou, abandonou tudo e naturalmente é o curso natural da vida. O panteísta vai dizer assim, olha, ele vai voltar a compor a natureza, que é o Deus como um todo, a natureza é um Deus, e ele vai ser diluído em partes nessa grande natureza, porque o ser humano faz parte da natureza, ele é o Deus e é a natureza. E por fim, um último exemplo aqui, aquele que tem uma visão teísta de Deus, o teísta bíblico que acredita no Deus da Bíblia, ele vai falar assim, olha, morreu, fruto do pecado que há no mundo. Se ele aceitou a Jesus, a Cristo, ele vai ressuscitar para a vida eterna. Então, tudo vai depender de onde você coloca a sua fé. Você percebeu que as visões diferentes do mundo fazem com que a gente interprete a vida de maneira diferente? A gente olha as pessoas de maneira diferente? E existem duas informações que eu quero passar para você aqui nesse estudo de hoje, nessa aula de hoje, nessa escola bíblica. A cosmovisão, a visão que você tem do mundo, a cosmovisão cristã, tá? A cosmovisão cristã, ela tem raiz na razão, na lógica, na experiência, na evidência e no sobrenatural. Então, a base cristã não é uma base assim, no sentimento, Deus falou comigo, então eu acredito em tudo por causa... Não, é uma base sólida, é uma base racional, é uma base que tem evidências, mas também é uma base sobrenatural, porque existem coisas que nós não podemos explicar. Não adianta. Seja qual for a sua visão de mundo, existem coisas que você não sabe explicar. E existem 3 pilares, e é isso que a gente vai começar a estudar a partir de amanhã, 3 pontos que formam a visão cristã, que formam essa base, essa visão de mundo cristã, e a partir delas que nós vamos estudar a partir de amanhã. Quais são? 3 pilares que sustentam a cosmovisão cristã: a criação, a queda e a redenção. Então, durante essa semana a gente vai falar um pouquinho mais. Qual que é a cosmovisão cristã sobre a criação, a queda e a redenção? E ao mesmo tempo, é a criação, a queda e a redenção que formam a nossa base para a gente enxergar tudo ao redor. É a partir do que você crê que você vai enxergar o mundo ao redor. É a partir dos seus óculos, da cor que você coloca diante de você, da sua religiosidade ou de qualquer outra coisa que vai fazer com que você tenha uma visão de mundo. Esses são os 3 pilares que nós vamos estudar essa semana ainda aqui no programa Escola Bíblica. Que Deus te dê sabedoria e que de alguma maneira, ao finalizar essa semana, nós todos juntos tenhamos a nossa cosmovisão cristã, a Bíblia como base sólida para nós enxergarmos tudo ao nosso redor. A Bíblia, nós cremos, é a palavra de Deus e ela que deve nortear a nossa vida. É assim que nós acreditamos. Que seja essa a sua experiência também. Esse é o desejo que eu deixo para você, tá bom? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse primeiro encontro dessa semana, por o Senhor clarear a nossa mente, abrir o nosso coração para entendermos um tema muitas vezes complexo, mas necessário. Ajude com que as pessoas que estão acompanhando esse programa possam, se for necessário, mudar a forma de pensar,
Se eu tiver que mudar minha forma de enxergar o mundo, se alguém que estiver assistindo tiver que mudar a visão do mundo, que seja baseado na tua direção, na tua palavra, para que nós enxergamos verdadeiramente como deve ser o mundo e como deve ser a nossa vida também. Nós nos entregamos em tuas mãos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar e fazer um convite muito especial para você, nesse tempinho aqui, depois da oração. Você pode acompanhar cada programa apresentado aqui no NT Play ou no youtube.com/Escola Bíblica NT. Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã, então, no Escola Bíblica, se Deus quiser. Tchau, tchau.